Senhor, amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar, tomar seu assento, ficar à vontade. Quero louvar a Deus por esse privilégio a qual tem me concedido de estar aqui essa noite, juntamente com vocês, sendo um canal de bênção para a vida de vocês, sendo instrumento para Ele aqui essa noite. Então agradeço primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Também quero louvar a Deus por ter me colocado o pastor Natan, a sua esposa Leila, no caminho da minha esposa, a qual não conhecia antes. Nós conhecemos há pouco mais de uma semana, né, pastor? Por uma situação ao qual ocorreu, devido ao trabalhar de Deus é dessa forma. Muitas vezes nós pensamos que a tempestade está vindo ao contrário, mas é a favor de cada um de nós. E ali teve uma tempestade a qual levou o pastor Natan e a tua esposa Leila na nossa casa, a qual podemos conhecer e hoje estamos aqui. E eu aprendi a amar eles, aprendi a amar como se fossem meus pastores, porque vocês podem agradecer o pastor e a pastora que vocês têm. Que hoje está difícil mesmo de achar um pastor, uma pastora, uma mulher de Deus da forma que esses dois é. Não é para a honra e glória deles não que eu estou falando, mas estou falando algo que Deus colocou ao meu coração. Porque certa feita estava triste já, até mesmo não desanimado com Deus, porque nós não temos que desanimar com o Senhor Jesus, mas triste com as situações a qual nós estamos vendo, a qual nós estamos enxergando, a qual Deus está nos mostrando, as pessoas a qual estão pregoando, as qual estão fazendo a vontade de Satanás, mas não a vontade do Senhor. E ali estava triste, mas não com o Senhor, triste mesmo de estar vendo a situação, mas Deus colocou o pastor e a pastora ao nosso caminho para ver que ainda existe Deus, onde existem pessoas que levam o evangélico a sério. E vocês louvam a Deus pela vida do pastor que vocês têm, pela vida da pastora que vocês têm. E eu peço à igreja que dá uma salva de palmas pela vida deles nessa noite. Rabassuri canta, rabassou. Ramanchou canta, rabassou. Rabassuri canta, rabassou. Quero louvar a Deus também pela minha esposa, a qual está juntamente comigo, vindo acompanhando, andando juntamente comigo esses dias, esses tempos, a qual vem anos caminhando sobre sofrimento, sobre tristeza, mas ali junto, lado a lado comigo. Ali eu costumo falar, Deus fala na tua palavra, que Ele fez uma adjuntora para o seu esposo. Uma adjuntora da palavra original quer dizer fortaleza, forte. E ali eu costumo dizer até mesmo que a mulher é mais forte do que o homem. Quantas vezes um homem tem uma gripe e já se acaba, já tem uma dor de unha, já não aguenta, mas a mulher não, a mulher é diferente, mesmo gripada, mesmo doente, ela está ali, trabalhando no seu lar, trabalhando às vezes em outro local, em serviço, e ainda vem para a igreja para glorificar o nome do Senhor. Muitas das vezes tem homem que é frágil, que é fraco, mas eu quero dizer algo, não se entristeça, porque o homem foi feito do barro, o barro é mole, e a mulher foi tirada da costela, a costela é osso duro. É osso duro de roer, né, meus irmãos? Mas eu glorifico a Deus por estar a cada uma mulher que é de Deus, que está do lado do seu esposo. Porque nós às vezes dependemos de uma fortaleza do nosso lado, né? Nós precisamos, nosso ministério precisa de uma mulher ao nosso lado. Então Deus levantou para estar juntamente ao nosso lado, não de baixo nem de cima, mas do lado. Quero louvar a Deus também pela vida da minha irmã Luciana, a qual está aqui a nós, vem lá de Suzano para estar cultuando conosco essa noite. Então louva a Deus pela vida dela, louva a Deus pelo meu filho, pelos amigos deles, a qual trouxe para ouvir a palavra do Senhor, a minha vizinha, a Grazi. Então louva a Deus pela vida de cada um que aqui está essa noite, porque Deus já falou desde o início está falando com cada um, e ainda Deus vai falar ainda mais. Eu quero falar que Deus me surpreendeu agora nesse minuto, a qual o irmão veio louvar esse louvor do Lázaro, a qual certa feita estava numa colônia, estava preso, e ali não era convertido. E quando eu ouvi esse louvor, dentro da colônia, dentro da cadeia, mexeu comigo. E quando eu saí na saidinha, a primeira coisa que eu falei, minha irmã,
puxa na internet o louvor de Lázaro, que eu quero ouvir. E ali eu comecei a ouvir aquele CD. E Deus já falou comigo desde a hora que eu cheguei no início, através do louvor do Lázaro. E ali eu agradeço a Deus, porque cada minuto que passa só vai confirmando algo que Ele tem na minha vida. Porque Ele não procura, Ele não capacita os escolhidos, Ele capacita aqueles que não sabem falar. Ali Ele vai capacitando, né, irmão? Muitas das vezes nós olhamos para a aparência, nós julgamos até mesmo que o irmão não sabe falar português, mas a glória do Senhor está na simples coisa. A glória do Senhor está na simplesmente de falar. É só prestar atenção, ficar ouvidos atentos, que Deus vai falar com cada um aqui essa noite. Quero pedir aos irmãos que abram o livro, as vossas Bíblias, no livro do Evangelho de São João, capítulo 2. Glória a Deus, aleluias. São João capítulo 2, do versículo 1 em diante. São João, a qual era discípulo de Jesus, a qual acompanhou os milagres do Senhor, diferentemente do evangelista Lucas, que somente ouviu falar dos milagres, mas São João foi diferente. São João acompanhou os milagres, e Jesus está falando essa noite, Deus está falando que você vai deixar de saber dos milagres dos outros, vai começar a viver os milagres do Senhor na tua vida, vai começar a viver os milagres, porque já era o tempo de você falar do milagre dos outros. Essa é a noite de você falar do seu milagre. Hoje Jesus está aqui para fazer o milagre acontecer na tua vida, basta você crer na palavra do Senhor. Livro de São João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Todos acharam? Glória a Deus, aleluias. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai aos mestres-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todo costumam por o primeiro bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus o princípio aos seus sinais. Canaã da Galiléia manifestou-se a glória aos seus discípulos, e creram nele. A igreja pode se assentar, dando glória ao Senhor, que Ele já faz presente aqui essa noite. Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, agora entro na Tua presença novamente, Senhor, para te pedir, ó Pai, arranca tudo que não for de Ti, meu Pai, ao meu coração. Venha ministrar somente aquilo, meu Pai, ao qual a Tua igreja necessita ouvir, não aquilo que eles vieram buscar, meu Pai, mas sim conforme a necessidade de cada um, porque eles não saíram do seu lar para ver o pregador, mas sim saíram do teu lar para ouvir o Senhor falar, meu Pai. E essa noite eu te peço, ó Deus, que eles não vejam mais eu, mas veja o Teu Espírito Santo, que não seja eu falando, meu Pai, mas seja o Teu Espírito Santo. Essa noite eu lhe peço e te agradeço desde já. Amém. Aqui, ao ler esse texto, nós percebemos que se trata de uma festa, de um casamento. Uma festa a qual, na época judaica, casamento tinha que ter vinho, porque ali era a alegria do povo, não poderia faltar, porque se faltasse o vinho é a mesma coisa que estava faltando a alegria daquele povo. E ali, lendo esse texto, o Senhor começou a ministrar ao meu coração.
Até eu estava vindo do serviço e dentro do trem eu comecei a orar ao Senhor, porque até então não tinha uma palavra, eu não tinha o que falar ainda, mas nós não temos nada mesmo, porque a palavra é do Senhor, a palavra é de Deus. Então não adianta nós querer vir aqui pregar coisas bonitas, conhecimentos, até mesmo não tenho nada contra a teologia, jamais, porque também se eu quero estudar, quero buscar, porque a palavra fala crescer na graça e no conhecimento, e nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E ali Deus começou a ministrar meu coração sobre essa palavra, a qual a festa de um casamento, a qual esse casal foi muito sábio, esse casal foi sábio ao chamar Jesus para esse casamento. Ali ele enviou um convite para sua mãe. Muitos sabemos que no dia de hoje nós enviamos um convite convidando a sua mãe, Maria e família. Ali não, esse casal fez questão de mandar Maria e outro para Jesus, porque ele sabia que Jesus estando na festa, Jesus estando na casa, ali nada ia faltar, nada ia acontecer de errado, porque nós sabemos que quando Jesus entra na nossa vida, algo acontece diferente, algo acontece na nossa vida, nada continua da mesma forma, muda. Quando nós temos conhecimento, nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente algo acontece, algo diferente começa a acontecer. E ali aquele noivo chamou, aquela noiva chamou Jesus Cristo para o seu casamento. E ali estavam eles festejando, creio eu, muitos bebendo, muitos curtindo a festa. Mas ali estava Jesus Cristo só observando aquele povo, olhando como ele se alegrava pelo vinho, pela festa, não somente se alegrando pelo momento, mas sim, muitos vão às vezes numa festa, não pela pessoa, mas sim somente para ver, para depois falar mal, para depois sair contando mal, até mesmo desejando a desgraça na nossa vida. E ali tinha um povo já esperando isso acontecer na vida daquele casal. E ali a sua mãe chega a Jesus e fala: acabou o vinho. E Jesus olha para ela e fala: que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Ali Jesus estava falando para ela que nada é na hora que nós queremos, não é na hora que nós pedimos, porque muitas das vezes nós não sabemos esperar no Senhor. Nós já pedimos, quer que seja naquela hora, nós já pedimos, fala: Senhor, eu te pedi, Pai, e se não acontecer isso hoje, eu saio da igreja. Mas não é dessa forma, o relógio do Senhor não é igual ao meu, não é igual ao seu. Tudo acontece na hora certa, no momento certo, porque Deus sabe quando nós for receber a nossa bênção, nós está preparado, porque muita gente que acontece, começa a receber a bênção, já não vem mais para a igreja, já não suporta tanta coisa do Senhor, porque Deus tem para dar é muito grande, então tem que preparar cada um o seu coração, preparar no momento certo. Então aguarde no Senhor. Muitos entraram aqui essa noite com o coração dessa forma: Senhor, eu pedi para o Senhor falar comigo, eu pedi algo para o Senhor, até agora não aconteceu. Deus está falando para você: aguarde no Senhor, aguarde o momento certo, quando é chegada a tua hora ainda, não é chegado o teu momento. Muitos entram na igreja, começam a olhar o irmão pregar, começam a olhar o irmão louvar, e já fala: Senhor, também quero pregar, Senhor, também quero louvar. Mas Deus manda falar: acalma o teu coração, não é chegada a tua hora. E nisso já começa a entrar um negócio estranho no coração, começa a entrar a inveja, começa a entrar o querer daquele estar no lugar do outro, e até mesmo a inveja começa a entrar no coração, e ali começa a trabalhar, e começa a fazer algo ao contrário da vontade do Senhor. Em vez de ajudar, quer atrapalhar. Mas Deus manda falar aqui essa noite, eu não sei para quem, mas Deus manda falar: aquieta teu coração, acalma teu coração, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, que você vai estar aqui em cima, pregando, louvando, mas aguarde o momento certo, porque não é chegada a tua hora. E ali, olhando essa palavra, comecei a Deus ministrar o meu coração, e ali a mãe de Jesus olha para os seus servos, porque ela ainda crendo que algo ia acontecer. Ela não olhou para Jesus falando: não é chegada a minha hora, que eu tenho contigo. Se a outra pessoa já fala, se Jesus fala comigo dessa forma, muitas das vezes usa o homem para falar, o homem fala palavras a qual vem a machucar, já quer sair da igreja. Imagina Jesus olhando para você e falando: não é chegada a tua hora, o que eu tenho contigo, o que seria da minha vida, da sua vida? Muitos olhariam para o Senhor: aqui eu não sirvo mais, aqui eu não sirvo mais, pastor, porque você falou que não é a minha hora, você não falou que não tem nada comigo. E ali Jesus falou para a tua mãe. Mesmo assim, tua mãe, crendo que algo ia acontecer, foi lá e falou para o teu servente. Ouvi a voz de Jesus: quando ele mandar fazer, vai e faça. Obedeça a voz do Senhor.
que Deus está querendo falar aqui para a igreja, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Ser obediente à voz do Senhor, ser obediente às vozes do pastor. Quando o pastor está na direção do Senhor, quando ele falar com você, seja obediente, porque a boa ovelha conhece a voz do teu pastor. Arabassuri canta, arabassou. E ali teu servente ficaram a posto para fazer algo que Deus estava preparando para aquela festa. Porque muitos já entraram em desespero. Quando acontece na minha e na sua vida, algo acontece de ruim acontecer, muitos já entram em desespero, muitos não sabem o que fazer. Creio eu que aqueles serventes já ficaram preocupados, porque eles foram contratados para servir vinho, foram contratados para servir o povo bem. E ali acabou o vinho, aquele povo deve ter entrado em desespero, não saber o que fazer, mas ele não sabia que o melhor estava por vir, porque Jesus estava naquela casa, Jesus estava naquele casamento, Jesus estava presente na vida daquele casal. Rabassuri canta, rabassou. E ali Jesus, ali presente, chegou para os seus serventes, para os serventes que estavam na casa e falou: está vendo as 6 talhas? Pega eles e enche ela de água. E eu olhando essa palavra, falei: Senhor, normalmente num casamento judaico, porque o povo se enfeita com ouro, coloca muita beleza, ouro, com certeza ali devia ter vaso de ouro. Ali devia ter vasos de prata, até mesmo podia ter vasos lindos, mas Jesus escolheu aquelas talhas que estavam do lado. Jesus escolheu aquelas talhas de pedra que estavam no canto. Muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da igreja no canto, ninguém olha, ninguém vê, porque estão acostumados a olhar o quê? Somente o ouro e a prata. Mas não olha o lado que está aquele moço, aquela moça, simples, humilde, mas quando abre a boca, a glória do Senhor desce. Muitas das vezes não sabe nem falar o português, mas quando ele sobe no altar, ele abre a boca, a glória do Senhor enche a casa. E ali estava aquelas talhas, Jesus colocou, pediu para os serventes levar. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, mas por que não um vaso de ouro ou de prata? Porque ali era um casamento. Ao Senhor falou ao meu coração: a minha glória está nas humildes coisas. A minha glória não está nas grandes coisas. Porque hoje em dia muitos estão olhando para as grandes coisas e não nas pequenas. Muitos estão olhando se Deus está nas grandes situações, mas Deus também se encontra na pequena. Arabassuri canta, arabassou. E ali Deus começou a ministrar no meu coração. Fala, meu servo, para a igreja não ficar triste, não pensar que está sendo... que não está olhando para esse povo. Muitas das vezes o povo olha, só vê festa fazendo nas igrejas, congresso acontecendo, mas estão chamando cantor de renome, pregador de renome, pregador que é estrela, mas não estão olhando para aqueles que estão do lado. E Jesus ministrou ao meu coração, fala que chegou o tempo, fala que chegou o tempo dos anonimatos aparecer. Deus vai levantar uma geração a qual vai pregar somente a palavra, somente a verdade, porque não estão de olho na prata nem no ouro. Quantos pregadores, o pastor também Natan conhece, que já estão deixando a palavra do Senhor, a graça do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor para pregar somente pelo ouro e pela prata. Quantos estão viajando para fora, deixando a tua igreja desamparada, somente para pregar pelo ouro e para a prata. Muitos estão olhando o ouro, muitos estão olhando a prata, mas a glória do Senhor já não tem mais na vida desse homem. Arabassuri canta, arabassou. E Deus está falando que vai tirar os anonimatos, para não se preocupar mais, que hoje eu e você somos anônimos, somos anonimato, mas não importa. Arabassuri canta, arabassou. Muitas das vezes você está no lado, está no canto, mas ali você está tendo a visão que ninguém está tendo. Muitos estão, às vezes, sentados num lugar aonde não é para estar sentado, mas Deus manda falar essa noite. Deus vai estar trocando pessoas de lugar. Muitas das vezes nós começamos a indagar com o Senhor: Senhor, mas por que isso, por que aquilo, oh Pai, por que isso está acontecendo? Jesus fala: Arabassuri canta, acalma o teu coração, é chegada a tua hora, eu vou fazer você sentar onde que é para você sentar, eu vou tirar você do anonimato. Muitos não podem te dar nada, muitos só podem olhar você de lado, mas Jesus essa noite está te vendo, essa noite Jesus está te olhando, essa noite Ele veio de encontro com você, para tirar você do anonimato, para arrancar você do lado e colocar você sentado entre o príncipe essa noite. Arabassuri canta, arabassou.
E ali Jesus olhando aquelas talhas a qual ninguém dava nada, porque os historiadores falam que as talhas, a própria Bíblia fala, é para a purificação dos judeus. E ali a tradição dos judeus era fazer a purificação, lavar seus pés, lavar suas mãos, quando ia chegar num lugar importante, antes de entrar dentro de uma sinagoga ou até mesmo numa casa a qual está acontecendo algo importante, eles lavavam a mão, lavavam os seus pés. E ali era usada aquelas talhas para lavar a mão. A tradição era fazer dessa forma. Mas Jesus veio para mudar a tradição. Jesus veio mostrar que a lei prevalece, não a tradição. Porque a tradição não pode isso, a tradição não pode aquilo. Mas Jesus vem a mostrar que a glória não está na tradição. Que a tradição não muda, que a tradição não transforma. Quem transforma é o Senhor. Quem muda é o Senhor, não é a tradição. A tradição não muda ninguém. Quem muda é o Jesus Cristo. E ali Jesus, cara, mostrando uma aula, mostrando para aquele povo que ele veio purificar, não de fora para dentro. Porque a purificação não vai vir de fora, mas vai vir de dentro para fora. Ali queria mostrar para aquele povo que ali estava a tradição dos judeus, que entravam em qualquer lugar, tinha que ser purificar o pé, mas a sua boca, a sua mente não estava purificada. E ali Jesus quis mostrar para o povo que a purificação vinha de dentro para fora. E aquele dia ali, ele mostrou para o povo que a purificação, que a glória do Senhor estava na simples coisa. E ali os seus serventes foi levar o mestre-sala. Mais uma coisa que me chamou a atenção, pastor Natan, que ele não falou o que ia fazer. Ele não falou o que ia fazer, qual milagre que ia acontecer. Ele só falou para o servente: enche de água. Enche tudo, enche de água. Mas ele não falou o que ia ser feito. E os serventes também, que me chamam a atenção, também não perguntaram: Senhor, mas o que vai fazer? Porque muitos crentes estão dessa forma, estão encostando Jesus na parede, perguntando o que vai fazer. Mas por que você está mandando fazer isso? Por que daquilo? Por que disso? Por que aquilo? E Deus manda falar: não questione, somente faça, somente obedeça a voz do Senhor. Não queira questionar que Deus tem na tua vida. Não queira questionar que Deus está mandando você fazer. Obedeça a Deus. Obedeça a voz do Senhor. Muitas vezes está passando por situação a qual muitas da gente não sabe, mas sabe o que é isso daí? A desobediência. Não basta você vir para o culto, pular na presença do Senhor, glorificar o nome do Senhor, mas depois não obedecer à voz do Senhor, não obedecer à palavra do Senhor. Muito está acontecendo isso hoje em dia. Vem, escuta a palavra, mas quando sai da porta para fora, já esqueceu a palavra que foi pregada. Estão dando mais valor para pessoas de renome, para pessoas estrelas, para pessoas que vêm louvar, até mesmo nada contra o louvor. Louvor é maravilhoso, preparação, início de um culto é maravilhoso. Mas muitos estão olhando, sabe o quê? Uma estrela. Muitos estão olhando, se for a Cassiano e vir louvar, já não caberia mais ninguém dentro da igreja. Estava gente lá de fora. Se fosse Marcos Feliciano que fosse pregar, já estaria gente lá fora brigando para poder entrar. Mas Jesus manda falar que Ele não está aonde você imagina. Ele está no simples lugar. Ele está no simples pessoa que você imagina que não é usada por Senhor. Ali está o teu milagre, sabe por quê? O milagre não é da Cassiana, o milagre não é de Marcos Feliciano, o milagre é de Deus, o milagre é Jesus que faz, não sou eu, não é o pastor Natan, não é a pastora. Quem faz o milagre na minha e na tua vida é Jesus Cristo. E Ele está aqui essa noite. Rabassuri canta rabassou. Ramanchou cantar rabassou. E ali Jesus mandou aquele servente levar. E eles caminhando, creio eu, com dificuldade, porque ali era uma barrilha muito grande, cheia de água, devia estar pesado, mas eles não reclamaram, eles foram até o servente, eles foram levando até o mestre-sala. Eles não perguntou para Jesus Cristo o que era para fazer. Eles obedeceram ao Senhor e foi levando. Mesmo com dificuldade, mesmo com peso, Ele foi caminhando. Sabe o que Jesus está falando ao meu coração? Muitos estão parando no meio do caminho. Muitos não estão querendo caminhar devido à prova, devido à luta. Mas Deus manda falar, continua andando. Diante da dificuldade, diante do problema, porque eu vou fazer o milagre. Mas se você parar, o milagre não vai acontecer. Se o servente tivesse parado no meio do caminho, o milagre não tinha acontecido. Se ele parasse para olhar para Jesus e perguntar: o que é, Senhor, o que você vai fazer? Nada acontecia naquela noite. Hoje Jesus está falando: não pergunta o que vai acontecer. Somente me adore, somente faça a minha vontade. Não se preocupe com o que está acontecendo, não se preocupe com o que vai comer amanhã. Venha adorar o Senhor, venha glorificar o nome do Senhor.
Arabassuri canta, arabassou. Jesus falou ao meu coração quantos entraram aqui essa noite, que já estão de canto, mas não porque o pastor colocou de canto, não. É porque a pessoa mesmo se retém, a pessoa mesmo já não quer ser mais usada. Quantos vasos eram usados por Senhor para profetizar, para pregar, para louvar, e agora estão de canto, agora estão parando diante a dificuldade, diante o problema. E hoje o Senhor está falando, Ele quer encher você novamente, Ele quer encher você até a boca, Ele quer encher você por completo, Ele quer te encher da glória, Ele quer te encher do poder. Mas para isso acontecer, Rabassuri canta, alabassou, o vaso tem que estar intacto. O vaso tem que estar intacto, não pode estar rachado. Quantos estão parados, pastor, já não estão querendo fazer mais o que Deus ordenou? Muitos têm um dom para curar, muitos têm um dom para pregar a palavra, para louvar, muitos para ser curado, mas estão parados no meio do caminho devido a uma dificuldade que encontrou, devido a um probleminha que aconteceu, já parou, já quis pendurar a chuteira. Quantos essa noite entrou aqui que profetizava, que falava em língua, mas já não sente mais a glória do Senhor, já não sente mais o poder do Senhor, já não fala mais em língua, já não fala mais, já não entra mais em mistério, já fica fria, mas Deus está falando essa noite que Ele quer mudar esse quadro da sua vida. Hoje Ele quer transformar esse quadro da tua vida, Ele quer encher você, Ele quer encher novamente. Lembra quando você profetizava? Lembra quando você louvava para mim? O Senhor está dizendo, quando você pregava, lembra, porque hoje você está quieto, porque hoje você calou a tua boca, porque hoje você parou de louvar, parou de engrandecer o meu nome. Deus quer mudar o quadro aqui essa noite. Deus quer transformar o algo aqui essa noite. Arabassuri canta, arabassou. A palavra nos diz que os judeus faziam a purificação naquelas talhas. E que eu pude entender nessa palavra, no momento que você faz a purificação, lava sua mão, lava o seu pé, aquela talha vai estar cheia de sujeira, vai estar sujo. Vai espingar sujeira, mas ali Jesus escolheu o sujo, escolheu para limpar, para purificar. Deus não quis usar o mesmo vaso que já era usado pelos vinhos, porque a glória é do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém, porque se usasse aquelas talhas que já foi usado pelas pessoas que usavam bebendo vinho, ali ia falar, é o mesmo vinho que nós compramos na adega, é o mesmo vinho, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, Deus tira da onde ninguém acredita, Deus arranca da onde ninguém acredita, fala, eu vou usar, eu vou fazer. Sabe por quê? Quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus como profeta nessa terra, e Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai usar você conforme Ele quer e conforme você deixar. Porque foi dado o livre-arbítrio para nós. Foi dado o livre-arbítrio para nós escolher ou viver no pecado ou viver na santidade com o Senhor. Deus não é Deus de chegar, picar o pé como o diabo, já chega, já pica o pé, invade, acaba com a vida, acaba com o casamento, destrói. Ali tinha montado já um cenário. O diabo já tinha montado o cenário para ver a desgraça desse casal. Ali já tinha montado, já tinha colocado na mente até mesmo do mestre-sala, porque ele foi contratado para fazer a festa, e a festa não podia sair fora do normal. Ali não poderia faltar vinho, mas para você ver que ele não contou as pessoas corretas, não contou as pessoas certas. Porque ali fala também que Jesus pediu para encher as talhas de água, e as talhas de purificação. Para você ver, foi tantas pessoas que foram, que acabando se lavando, que acabou a água também, como acabou o vinho também. Então era mais pessoas do que era esperado. O diabo já tinha trabalhado no coração do mestre-sala para fazer acontecer uma desgraça, para fazer o casal passar por vergonha, ser humilhado, mas Deus estava presente naquele lugar, como hoje Deus está presente nessa igreja, para mudar o seu quadro, para mudar o quadro de desonra, para mudar o quadro, aquele quadro que muitos te olharam, te julgaram. Hoje Deus está para mudar o quadro, basta você querer. Basta você dar um passo para o Senhor, para Ele mudar a tua vida, transformar da água para o vinho. A água, nós sabemos que a água é um componente que não tem cheiro, não tem cor. A água que não tem como posso dizer, não tem sentido, não tem nada. Mas Deus pega tudo que não tem nada, que não tem sentido, faz transformar. Ele transforma no vinho porque é um vinho que tem sabor, é um vinho que tem cheiro. É um vinho diferente daquele que estava sendo bebido na festa. Porque o da festa tinha álcool, de Jesus já não tinha.
Jesus não quis usar aquelas talhas porque ia ter respingo de álcool também. E Jesus é puro, Jesus é purificação, Jesus purifica, Jesus liberta. É Deus que arranca do crack, é Deus que arranca do crime, é Deus que transforma a vida de cada um. É Deus que transforma a vida. Transforma a vida da água para o vinho. Quantos redaga com o Senhor, Senhor, mas ainda eu fumo cigarro? Isso não é culpa do Senhor, é culpa do seu próprio caráter. Senhor, ainda eu bebo um gole de vinho ali, que tem um pouquinho álcool, porque a palavra do Senhor fala, beber, mas não embriagais, mas não entende a palavra. Vai lá, bebe um pouquinho de vinho. Mas Deus conhece a cada coração. Você pode esconder do pastor, pode esconder da pastora, mas de Deus ninguém esconde. E Deus está falando que Ele quer modificar a sua vida. Ele quer modificar você, Ele quer trocar o seu quadro. Ele quer te purificar todinho por inteiro. Porque não tem esse meio termo, eu purifico a metade e depois você vai ser purificado, não. Deus fala, vem do jeito que está, mas não permaneça do jeito que vem. Arabassuri canta, arabassou. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Muitos vão olhar e vão dizer, era aquele traficante, era aquele assassino, era aquele bêbado. Deus quer mudar a história aqui essa noite. Deus quer mudar a história. Muitas mães estão buscando pelo teu filho. Mas eu tenho a dizer, busca mais, ora mais, porque Deus vai transformar. Deus é Deus especialista em transformação. Se lembra de Jacó? Jacó foi mudado seu nome para Israel, porque Deus é especialista em transformação. E ali Deus está falando ao meu coração que essa noite é de transformação. Essa noite Deus vai transformar, Deus vai purificar. Basta você abrir teu coração para Deus entrar, para Deus lavar e arrancar tudo que não é da vontade dEle dentro de você. Mas para isso acontecer, você tem que abrir o teu coração. Tem que abrir teu coração. Arabassuri canta, arabassou. Deus está querendo mudar a história aqui essa noite. Deus está querendo mudar a quadra aqui essa noite. Aquele que não prega mais, Deus quer fazer pregar. Aquele que não pregou, Deus quer fazer um pregador. Deus quer fazer um levita. Deus quer levantar adorador. Mas basta você dar um passo para o Senhor. Basta você abrir o teu coração para Deus. Porque Ele é Deus de transformação. É Deus que muda, é Deus que transforma. Ele modifica, tira o homem do lamaçal do pecado e coloca entre os príncipes. Não sou eu, não é o pastor, não é ninguém que transforma ninguém, mas é o próprio Espírito Santo do Senhor. É o próximo Jesus Cristo. E essa noite Ele está aqui para purificar. Essa noite Ele está aqui para mudar o teu quadro, para mudar a tua história. Basta você querer, abre o teu coração. O louvor já foi falado. Abre o teu coração porque você é uma alma preciosa para o Senhor. Deus ama você como ama eu. Deus não veio somente para os santos, Deus veio para os pecadores. Deus veio para os pecadores para mudar o quadro de cada um. Mas basta você dar atenção, ouvido à voz do Senhor. Deus também mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Quem veio aqui hoje jamais pensaria quem eu já fui antes. Não estou falando para lembrar do passado, mas venho trazer o meu testemunho que Deus colocou ao meu coração. Eu também, muitos não conhecem a minha vida, eu era de São Paulo, vivi em São Paulo. E ali estava eu aos 15 anos, aos 13 anos já fazia coisa errada, aos 15 já assaltava. Mesmo assim arrumei um emprego, fiquei 6 meses no emprego e preferi trocar o emprego pelo assalto. E ali eu assaltava, roubava, fazia coisa a qual minha irmã não sabia, que era mais velha. E tinha outra minha irmã que não está presente, que é a Lucélia, que ela sabia, porque eu compartilhava as coisas erradas com ela. E essa minha irmã, que bem dizer, me criou, nada, eu compartilhava com ela porque eu tinha ela como uma mãe, porque ela me criou, minha mãe trabalhava, minha mãe se esforçava, uma senhora que sempre trabalhou para dar o de comer. E uma vez eu falei para um psicólogo dentro da cadeia, perguntou por qual motivo ele levou a roubar. Eu falei, por falta de comida não foi, mas foi para querer andar de carro bom, de roupa boa. E ali eu comecei a roubar aos 15 anos. Aos 18 anos eu fui preso. Roubei até os 18 anos e nada aconteceu, porque o diabo faz assim, o diabo te ilude, o diabo te dá, o diabo vai te dando. Quando ele toma tudo, até o que não é seu. Toma da sua mãe, toma do seu pai, toma paciência, toma até mesmo as noites mal dormidas do seu familiar. O diabo faz dessa forma. E ali eu assaltava, roubava, fui parar dentro de um presídio. Só estou passando um resumido também
o testemunho é muito grande que Deus fez na minha vida. Se for para contar, pastor, que Deus fez na minha vida, não vai ficar hoje, não vai fazer uma vigília, não acaba de falar. E ali eu cheguei numa penitenciária com 18 anos, fui condenado a 18 anos e 8 meses, por uma situação a qual eu não cometi. Um sequestro a qual eu não fiz, mas ali eu não entendia. Ainda falei para um amigo meu que era parceiro de assalto, assim na época, quando nós falava, na gira do mundo, era parceiro meu, eu falei, nós vai lá, mas nós vai vir embora, porque nós não sequestrou ninguém. A polícia me pegou, já me falou se eu fui reconhecido, já foi reconhecido pelo rosto, você estava de touca, mas a vítima te reconheceu. Eu falei, se eu estava de touca, mas como que a vítima reconheceu? Já te reconheceu e nós foi condenado. O juiz bateu o martelo de 18 anos e 8 meses. Eu recorri dessa relação, foi confirmado, 18 anos e 8 meses. E ali eu falava assim, comigo mesmo, eu não entendia o porquê estava acontecendo aquilo. Eu tinha feito muita coisa de errada em São Paulo, tinha assaltado, tinha roubado, mas Deus é tão bom na nossa vida ainda que Ele tem misericórdia na nossa vida. Eu não fui preso em São Paulo, fui preso em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Porque se eu fosse preso em São Paulo, não ia pegar 18 anos, eu podia pegar 30, 50. Porque se saiu na jornal em São Paulo, muitos iam lá me acusar porque eu tinha feito muita coisa em São Paulo. Mas Jesus é misericordioso, Jesus sabe o trabalhar dele, quanto tempo você vai ficar, quanto tempo Ele vai te guardar. E ali Jesus levou para a cadeia porque Ele sabia que lá eu ia ter um encontro com o Senhor. Lá Ele sabia que Deus ia me quebrantar. Que é dessa forma, quando você não vem pelo amor, você vem pela dor. Mesmo assim, eu cheguei dentro da cadeia, a qual passei alguns anos. Conheci minha esposa, a qual era afastada do caminho do Senhor. A qual começou a ir dentro da cadeia, começou a falar de Deus, começou a falar ora. Eu falei, esse negócio de oração, eu não entendo esse negócio de oração, eu não gosto de crente. Era desse jeito. Olhava aqueles crentes com a Bíblia, eu falava dentro da cadeia, eles estão tudo escondendo atrás da Bíblia. São tudo, não vale nada. Eu não gostava de crente. Minha mãe era crente, minha mãe é crente até hoje, graças a Deus. E quando minha mãe vinha falar, eu já saía de perto dela, já não queria ouvir. E ela falava, Deus tem um trabalhar na sua vida. E uma certa feita, eu tinha 13 anos de idade, tinha eu um companheiro meu, que hoje em dia ele também é pastor, mas também ele roubou comigo, foi assaltante, e nós entrou através de uma porta da igreja, e um pastor falou, esses rapazes que acabou de entrar aqui dentro, Satanás acompanhou vocês até na porta, mas Deus tem uma grande obra na vida de vocês vão ser o pregador da palavra do Senhor, e hoje, pela honra e glória do Senhor, hoje ele é pregador também, e ele era do crime também. Quando Deus fala, Deus cumpre, pode passar ano, pode passar tempo, mas Deus cumpre o que Ele promete. E ali Ele prometeu para minha mãe que ali ia ser um pregador da palavra. Minha mãe cria também que ia ser um pregador da palavra. E ali eu fui chegado aos 20 anos. Tive um convite para entrar na facção criminosa. Todo mundo conhece a facção que tem em São Paulo, que age dentro dos presídios na rua, que é o PCC. E ali eu fiz parte dessa facção por 12 anos. 12 anos eu mandava, eu fechei na final, mandava, fazia acontecendo. Nos atentados eu estava mandando, estava falando... solta a bomba em tal lugar, explode isso, explode aquilo, mas hoje estou explodindo a Satanás. Hoje eu estou fazendo a vontade do Senhor. Hoje estou mandando soltar bomba em cima do diabo, porque ele não presta. Mas outra hora eu estava fazendo tudo isso à vontade dele. Estava dentro da cadeia, passei por 13 anos dentro da cadeia. Saí com 9 anos direto sem ver a rua. E nisso minha esposa falando, ouve a palavra do Senhor, lê a Bíblia. Me deu uma Bíblia uma vez que eu deixava lá no canto da jega, que falam a cama, que nós dormimos lá. Deixava lá na cama, lá guardado, criando poeira, não queria saber. Inclusive, quando ela me viu pela primeira vez, eu usava guia. Ela falou, meu Deus, onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Mas tudo Deus tem um trabalhar. Permitiu que ela saísse das presenças do Senhor para ela me encontrar no mundo. Porque muitas das vezes Deus permite uma pessoa sair das caminhos dele, para buscar uma alma lá fora, e muitas das vezes nós julgamos, outras vezes nós jogamos pedra, nós se afastamos, aquele irmão já saiu da igreja, não vamos mais falar com ele. Mas não é dessa forma. Continue orando por ele, continue buscando por ele, porque não sabe o trabalhar do Senhor. E ali minha esposa falando de Deus, falando tudo aquilo, e eu sem entender nada, porque eu não entendia nada. A minha mãe orando muito, buscando, fazendo campanha, e minha mãe sempre falava para mim, quando falava comigo no telefone, filho, você vai sair daí de dentro só quando você se converter. Deus falou para mim, só vai tirar você da cadeia, quando você converter. Eu falei, meu Deus, então você não quer que eu nunca saia da cadeia? Então você não quer que eu vá embora? Essa ideia é verdade? Porque eu também não acreditava na minha conversão. Eu nunca acreditava que hoje ia estar servindo ao Senhor, ia estar pregando a palavra do Senhor, porque eu não era muito de falar. Eu era só de mandar, fazer coisa ruim. Eu não acreditava em nada de Deus. Eu não era um homem que não acreditava em nada. E ali, fazendo parte da facção, tive uma liberdade de saidinha. Saí da colônia em 2009. E nessa daí, falei, minha mãe, não vou voltar
pra cadeia. Foi 9 anos. Vou ficar aqui fora. Porque os amigos meus que falavam que eram os amigos já prometeu dar 25 mil reais pra mim, dar um carro bom, um documento de 50, então já era, não volto mais. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, filho, amém. Que ela é muito espiritual. E nessa ela foi pra igreja. Quando ela voltou, ela falou pra mim assim, ó, falei com o pastor na sua situação, e o pastor falou assim, conta 8 dias que você vai ter uma notícia. Eu falei, tá vendo? Se fosse para me voltar para a igreja, Deus tinha falado para a senhora. Se fosse para me voltar para a cadeia, Deus tinha falado para a senhora. Então não é para me voltar. Tá vendo como seu Deus é bom mesmo, né, mãe? E ainda tirei um barato da minha mãe. E nessa passada uns dias, quando deu 8 dias certinho, eu fui parado pela rota. Estava com a minha filha no colo, com a minha esposa. A rota me parou, já olhou para mim e falou assim, tá precisando o quê, rapaz? Tá precisando que vai ficar... Você foge dos coxinhas, dos militares, mas de nós você não foge aí. Vai falar a verdade? Não vai. Eu vou te forjar. Porque os caras da rota, os caras matam, os caras batem. Mas aí Deus também permitiu não fazer nada, não forjar. Só falou assim, ó, nós vai levar você de volta lá para dentro, você vai tirar o que você deve. E nesses dias eu fiquei somente uma semana na rua. Foi a mesma coisa de nada. Aí eu lembrei quando minha mãe falou que 8 dias ela ia ter uma notícia. E ali foi Deus me levando de volta para a cadeia, porque eu não estava preparado para estar na rua ainda. Mas mesmo assim passou mais 3 anos. Deu total de 12 anos para 13 anos, eu tive a minha liberdade. Fiquei 1 ano indo e voltando, mas nesse tempo eu já estava indo na igreja, estava ouvindo os cultos. Comecei já a ouvir a Deus falar comigo dentro da igreja, dentro da cadeia. E sempre Deus falando que ia mudar a minha vida, que ia mudar a minha história, mas eu não acreditava não. Eu falava assim, não vai mudar nada. Porque dentro do meu coração eu falava assim, ainda vou roubar. Estou preso 12 anos, alguém vai pagar por isso. E ali uma vez usou um vaso e falou assim, ô rapaz, você aí. E ali tinha um monte de ladrão, um monte de PCC, que eu levava muito... Comecei a levar os PCC na igreja. Os caras falavam assim, eu nunca vi um PCC crente, cara. Eu falei, mas por quê? Você é crente. Você está todo dia na igreja. Porque Deus já estava já mudando, Deus já tinha plantado a semente já estava... E eu levando aquele povo, levando outros irmãos que tinham vergonha de ir. E ali um vaso falou assim, ó, o crime para você acabou, já era. Final do ano, não passa desse final do ano. Eu falei, que cara louco. Esse cara é louco. Tá brincando, acho que ele não tem medo de morrer, não. Aí eu olhei pra cara dele, fiz aquela cara feia já. E ele falou, não adianta olhar com a cara feia, porque quem tá falando é o Senhor e ele garante. Acabou o crime pra você, já era. E ali eu saí para a rua, ganhei minha liberdade. Cheguei a minha esposa, fui em casa e comecei a fazer as coisas erradas ainda. Comecei a traficar e nada dava certo. Fui fazer um assalto, nada dava certo. Fiz um assalto, fiquei milionário num dia. Cheguei em casa de madrugada e falei, minha esposa, arruma as malas que nós está rico. Estamos milionários. Mas aconteceu. 500 mil de parte deu para cada um. Mas só foi à noite, porque de manhã a polícia tomou tudo. E eu olhando ali que Deus já não tinha falado para mim que já era a vida do crime para mim. Que tinha acabado. Mesmo assim eu estava dentro do PCC. E é impossível, aos olhos do humano, é impossível sair do PCC intacto, sem nada. Mas aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. E aí dentro do PCC, falei minha mulher, falei assim, já não estou sentindo mais de ficar nesse negócio. Aí eu abri um bar ali em cima, perto da Vila Luzita, lá para cima, pastor. Que eu não conheço muito, lá perto do CDHU, abri um bar, uma lanchonete, para tentar alguma coisa para ganhar dinheiro. E já estava mais como trabalhador do que ladrão. Estava ali, atrás de um balcão. E nisso um amigo meu da colônia, até veio, que me trouxe para cá. E ficou ali comigo na saidinha, perto do final do ano. E eu conversei com ele, falei, vai para sua casa. Ele falou, não, vou esperar sua esposa vir, porque eu quero fazer um aniversário para minha mulher surpresa. Que o aniversário da minha mulher é amanhã. E espera a sua mulher vir para nós fazer. Ele era também do PCC. Inclusive, era até padrinho dele, porque tem esse negócio de padrinhar, essas coisas todas aí, do diabo, sabe como que é, né? Então, tava lá. E ele veio e falou, não, vou ficar com você. E nessa daí, eu falei, então só um minuto só, vamos esperar. Falei, mas vai embora, porque você está com a pulseira no pé, já é 10 horas. Falei, não, vou aguardar só um minutinho. E nessa, esse rapaz deu uma saidinha lá de fora do bar. Nesses minutos, eu escutei um monte de tiro. Nessa que eu escutei um tiro, eu saí do balcão, aquela multidão correndo para dentro do bar, que era uma lanchonete. Nessa eu já olhei assim, ele caído no chão. Nessa eu já fui correndo para cima, o cara apontou a arma para mim. Mas não aconteceu nada. Aí nessa eu me agachei atrás do balcão e corri atrás dos caras. E fui correndo para ver onde os caras entravam. E os caras olhando, apontando a arma para trás, 2 caras apontando a arma. E Deus dando um livramento. E uma senhora gritou, cuidado de volta, estão atirando em você. Nessa que eu olhei assim, se eu escondi atrás do carro. Deus colocou uma pessoa para avisar, estão atirando. E eu correndo atrás, cego, porque o diabo faz isso. O diabo sabia que já tinha me perdido, mas o diabo queria me separar a minha vida. Mas o Senhor colocou as mãos dele e me protegeu naquela noite. E ali estava eu, falei, minha esposa, cancela tudo, cancela a festa, cancela tudo, porque queira ou não queira, eu tenho um amor por esse rapaz, eu gosto muito dele. Aí
Falei para a esposa dele assim, você vai passar o ano novo não onde? Eu falei assim, vou passar na igreja. Se você quiser passar com nós, você passa. A esposa dele sabe o que fez, pastor? Foi passar na casa dos pais bebendo. Nós enterrou ele, quando foi à noite, ela estava bebendo. Enquanto isso, minha esposa e minha filha passamos sozinhos em casa. Fomos para a igreja, viramos a noite dentro da igreja. Essa foi a virada da minha história. De 2012 para 2013, passei a noite dentro da igreja, mas dentro do PCC. E ali Deus já tinha mudado meu coração, já não estava com aquela mais vontade de fazer mais nada, já não estava indo mais nada do PCC. Os caras me ligavam e falavam assim, não, você vai assumir a disciplina daí de Santo André, porque Santo André está bagunçado. Eu falei, não quero isso para mim não. Eu estou fazendo outras coisas, inventava um monte de história. E nessa foi passando um tempo, nós temos que pagar uma caixinha de R$800. Para você ver, isso daí é para crente que não gosta de dizimar. Pra você ver, para o diabo, você vê como que é as coisas. Era R$800, mas era obrigado. Para Deus, né? Deus não obriga, né, pastor? Você só está devolvendo que era de Deus. Mas para o diabo você tem que dar para ele, dar o que você tem, dar o que você não tem, pegar da sua parente, pegar da sua mãe, não você morre. Para Deus, Deus é diferente, Deus é misericordioso. E tem dizimista que já não quer dizimar, já não quer ofertar na casa do Senhor. Mas o diabo fazia isso. Eu tinha que dar R$800 todo mês. Eu falei para minha esposa, que sabe de uma coisa, eu não vou pagar mais nada. Porque não pagar, 2 caixinhas que não pagar, eles te excluem. Passou 1, passou 2, passou 3. Eu falei, esse negócio não... Aí os caras me ligou, e aí, tal, como que tá? Tem um dinheiro? Eu falei, não tenho. E com a minha esposa do lado. Eu falei, não tenho não. Então tá bom então, nós vamos esticar mais um mês, porque nós sabemos, você ficou 12 anos, e 12 anos não é 12 dias, você nunca deu problema, você só sempre fez o bem, então, o bem, né, bem do diabo, porque bem, que bem que eu fiz. E ele falando pra mim, eu fiquei naquela assim, aí tinha pegado uma droga também, deles, que só sei que o total dava 3.800, né, porque eu tinha dado um dinheiro, já ficou faltando 3.850. Aí eles somaram tudo lá, falou, ó, tem 3.850, você tem que pagar, já passou a rifa, passou aquilo, porque é quase uns 5 mil por mês você tem que pagar. Aí eu falei assim, não, tá bom e tal. Mas e aí, como vai fazer? Quase falando assim para eles assim, me exclui, me põe no prazo, acaba logo com esse negócio. Mas eu não podia falar porque eles iam pensar que eu estava assim me acovardando, por quê? Porque estava tendo as mortes dos polícia, dos ladrão, e nessa época tinha um salve. Se nós saíssemos do PCC e eles entendessem que era covardia, nós pagávamos com a vida, nós morria. E aí eu falei, eu não posso falar que eu quero sair. Vou deixar. Aí minha esposa falou assim, enquanto você não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Toma uma atitude, aceita Jesus e deixa Deus trabalhar. E nisso foi passando os dias, nós indo para a igreja, na igreja. E os caras me ligando e só adiando. Adiando é a dívida aumentando, a dívida aumentando, a dívida aumentando. E aí falando que queria pôr em responsa. Eu falei, não quero fechar em responsa nenhuma, não quero fechar em nada. Eu estou bem assim, daqui a pouco eu resolvo, estou com dívida, estou devendo, não posso assumir mais nada. Aí eles pararam de encher o saco para quê? Para parar de assumir responsa nenhuma, porque eu estava em dívida. Aí certa feita eu estava eu e minha esposa na igreja, passou um pastor que nem pregar na igreja, passou porque a mulher dele falou assim, ó, vamos entrar nessa igrejinha, amor, eu quero conhecer essa igrejinha. Aí ele chegou lá e falou, aí a pastora falou assim, já que você vem, você vai pregar essa noite, você vai ser o pregador. Aí falou assim, eu nem era nem o pregador dessa noite, mas a pastora falou para me pregar, eu vou pregar. Eu estava passando na frente e Deus mandou entrar. E ele pregou uma palavra, a qual a palavra entrou no meu coração. Uma palavra foi muito forte, foi tremenda, a qual mudou a minha vida. Ali eu senti Deus falando comigo, que era a última chance, era o último dia. Ou é hoje ou é nada. E quando Deus fala ou é hoje ou é nada, você tem que tomar atitude, porque Deus não brinca também. Deus é Deus de amor, Ele é. Deus é Deus de misericórdia, Ele é. Mas quando Ele fala que vai acabar, Ele acaba também. Pronto, acabou. E eu acreditei, eu falei, opa, o negócio está sério mesmo. Deus falou agora comigo, eu nunca tinha visto não, mas agora o negócio está sério, é melhor eu... E fiquei lá sentado ainda. Dá um passo para o Senhor essa noite. Quem quer aceitar Jesus, aquele que nunca aceitou, aquele que está afastado, retorna para o caminho do Senhor. Hoje é o dia que Deus está querendo tratar com você. Não vai ter outro dia, não vai ter outra hora. Hoje é o último dia. A minha esposa, que era afastada, foi lá e levantou as mãos. E nessa eu fiquei sentado ainda, me retraindo. Falei, hoje não. Vou esperar passar. Mas amanhã eu vou. E tem esse negócio amanhã. E o pastor falando, eu falei, quer saber de uma coisa? É hoje, na hora que minha esposa olhou, eu estava com a mão erguida para o Senhor, aceitando Jesus dentro do PCC. E ele passou, já estou acabando já, pastor. E ele passando isso daí, os PCC me ligou. Falou, referente ao dinheiro, você está com dinheiro na mão? Eu falei, não, estou com dinheiro na mão não. Tenho algo para dizer. O que foi? Não, aceitei, não, estou indo para a igreja. Está indo para a igreja? Eu falei, estou indo para a igreja. Não, mas nós já sabemos já que você ia na igreja. Na cadeia você ia. Não, isso daí é normal. Mas e aí? Não estou falando que estou indo. Eu aceitei Jesus. Mas o que é isso, aceitar Jesus?
Não, falta só me batizar dessas águas. Mas o que é isso dessas águas? Eu falei, ser batizado, ser crente, ser pregar, ser... agora eu não estou mais no vida do crime. Quer saber de uma coisa? Vou falar para vocês, não estou roubando mais, não estou traficando mais. Quer saber de uma coisa? Não tenho dinheiro para dar para vocês. Não vou desligar meu telefone, não vou mudar meu número. Porque eu sei que quando eu assumi o compromisso com vocês, eu sabia do que eu estava fazendo. Mas eu não vou correr, não vou se esconder, não vou sair da minha casa. Agora vocês têm que esperar o quê? Quando Deus prover, eu vou pagar essa dívida. Aí passou nisso daí, passou uns dias, eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, muda esse quadro, não tem como eu servir dois deuses. Porque queira ou não queira, eu estava amarrado com o diabo ainda, porque meu nome estava lá. Porque pra você ver, o diabo é tão sujo que agora ele arrumou, sabe o quê? Ele faz uns itens no papel e você assina o seu nome. Você vê, Deus coloca o nosso nome no livro da vida e o Satanás coloca o nosso livro no livro da morte. Porque ali você está assinando sua própria sepultura. Porque se não sair na presença do Senhor mesmo, é difícil uma pessoa ficar viva. E ali que aconteceu, os caras me ligou, falei, aí ele falou, sabe o quê? Falou assim, você aceitou Jesus então? Eu aceitei, cara. Então vamos fazer o seguinte, vou ligar lá em Venceslau, que está os cabeças, vou falar a sua situação, depois eu te ligo. Eu falei, tá bom. E orei ao Senhor, falei, Senhor, muda esse quadro, muda a situação. Mas se for, faz essa tua vontade, não a minha. Ainda falei pra minha esposa, se ele me chamar na reunião, porque era assim, fazer uma reunião, e você podia sair vivo ou podia sair morto. Você não sabia se ia sair vivo ou morto. E eu falei, minha esposa, acho que eles vão fazer uma reunião para falar comigo. E se eles interpretar que eu quis sair por covardia, com medo, já sabe, já não volto mais. Mas eu vou mesmo assim, e se tiver que pregar a palavra de Deus, eu pregar na hora da reunião. Eu falei, minha esposa, falo do amor do Senhor e tiver que ser feito, seja feito à vontade. Aceitei Jesus, porque antigamente eu fumava cigarro, eu bebia, eu cheirava, usava droga sintética, balinha, lança, perfume. Fazia tudo isso daí. Quando aceitei Jesus, com 3 dias antes de aceitar Jesus, eu parei de fumar. 3 dias antes. Falei, vou parar de fumar. E os 3 dias, os piores dias que tem, que dá vontade de fumar de qualquer jeito. E os nervosos que você passar, então, o medo que você passar, que eu já estava com medo dos caras mesmo, vão vir matar. Era para ter voltado a fumar, mas não. Depois que eu levantei a mão para o Senhor Jesus, nunca mais eu coloquei um cigarro na boca, nunca mais eu coloquei uma bebida na boca, nunca mais coloquei droga nenhuma na minha boca, desde o dia que eu dei um passo para Jesus. É o que eu falo, Deus é Deus de transformação, basta você abrir o teu coração, porque Ele transforma não pela metade, Ele não faz nada pela metade, Ele transforma de dentro para fora, tudo que é de ruim Ele arranca de dentro. Então tem esse negócio, não porque Deus me libertou, mas eu ainda gosto de fumar um cigarrinho, não, basta você ter atitude, você tem que ter atitude. Os milagres de Jesus Ele não colocou, tem participação sua e dele. Ele não faz tudo sozinho, não. De Lázaro para ressuscitar, ele falou, vai lá, arranca a pedra. Então você tem que fazer a sua parte também, não adianta querer cobrar somente de Jesus. E ali, depois de um tempo, eles voltaram a me ligar, falaram, e aí, tá com dinheiro? O total deu 3.850. Eu falei, não estou com dinheiro não. Aí eu comecei a orar. Eles no telefone orando. Ajunta 5, 6 no telefone. Faz uma transferência de linha e todo mundo falando. Aí não, mas eu conheço o gordinho aí, ele é firmeza, nunca deu problema, vamos dar mais uma chance. Eu falei, não, senhor, pelo amor de Deus, não dá mais chance não, que eu não quero mais chance não. Senhor, trata com esse negócio logo aí, porque eu não quero mais esse negócio. Aí daqui a pouco um falou assim, não, mas ele é da hora e tudo, mas vamos fazer o seguinte, você vai entrar num prazo. Eu falei, meu Deus, mais 20 dias no prazo ainda, senhor? Você vai ser excluído agora. Eu falei, glória a Deus. Está sendo excluído e vai entrar num prazo de companheiro. Se não pagar, você sabe como funciona, né? Ou você morre, ou eles vão te quebrar todinho. Eu falei, amém. E nessa passou os 20 dias, eles me ligaram. E aí, tá com dinheiro? Eu falei assim, não estou roubando, não estou traficando, também não arrumei emprego. Aí você falou assim, vou ligar para uns caras aí, vai ver como ficar a situação. Aí pela honra e glória do Senhor Jesus, meu número não mudei. Mas até hoje nunca mais ligou. Porque Jesus faz isso na sua vida. Os seus inimigos, eles arrancam do teu caminho. Ele apaga a memória dos seus inimigos. Ele cega seus inimigos. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui. Onde eu passo, eu prego, eu falo. Fui em favela esse tempo atrás pregar onde eu morava. Deus faz isso, ele levou onde eu morava. Lá eu preguei. Um PCC aceitou Jesus. E falo o meu testemunho, não tenho medo. Sabe por quê? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu aceitei. Eu sei, se for para me descer à sepultura, eu vou descer feliz, porque eu sei que vou encontrar com Ele. Então faça a vontade dEle. Eu não tenho medo de falar. Vou em lugares, falo que Deus manda falar, pronto, acabou. É que você tem que falar, obedeça a voz do Senhor. Faça a vontade de Deus. Não importa se você não vai louvar mais, não importa se você não vai pregar mais na igreja. O importante é você fazer a voz do Senhor, a vontade do Pai. Não importa onde você vai ir. Confia no Deus que é na sua vida. Se Deus mandar você falar, você fala.
E Deus está levantando uma nova geração dessa forma. Tirando daquele lugar, de dentro da cadeia, sabe por quê? Muitos que estão aqui fora não querem ir numa biqueira. Muitos estão aqui fora não querem ir dentro de uma favela pregar a palavra. Muitos não querem mais evangelizar para traficante, para ladrão. Mas se hoje estou na presença do Senhor, foi a oração da minha mãe, a oração da minha irmã, da minha esposa e também a evangelização de pessoas que estavam presas, que necessitavam de Jesus, falando cada dia uma palavra do Senhor para mim. Então que você comece a abrir tua boca, comece a falar do amor do Senhor, não importa se o cara usa droga, não importa se é mendigo, não importa se ele usa crack, não importa. O importante é você pregar a palavra do Senhor. Não queira só pregar em cima do altar. Pregue na rua, pregue no seu emprego, pregue na tua escola. Faça a diferença, seja a diferença. Deus está cansado de pregadores somente renomados, somente de auditório, somente de cartaz. Chega disso daí. Abra a tua boca, que é hora do anonimato. Pregar a palavra do Senhor, falar a verdade, doa quem doer. Abra a tua boca, você vai ver como Deus vai fazer na vida desse povo que necessita de uma palavra. Quantos estão passando aí fora, não sabem que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo, sabe por quê? Nós entramos num culto como esse, nós saímos do culto, mas nós não comentamos nada, não falamos, não traz ninguém para a igreja, só vem a mesma pessoa. E eu costumo falar, Deus está em todo culto, Deus está presente em todo culto, mas não é todo culto que Deus faz milagre, não é todo culto que Deus faz manifestação, basta você entrar e você ser a diferença. Você tem que ser diferente, não queira ser igual aos outros. Prega a palavra do Senhor, abra a boca. É o que eu falei, vou voltar a tornar a falar. Eu admirei ao pastor Natan, a sua esposa, a coragem que eles tiveram. Eu admirei o fato, porque para mim já estava assim, eu fui em alguns lugares, pastor, e estava olhando, sabe o quê? Pregadores comentando como que ia cobrar, quanto que seria. Eu falei, meu Deus, mas esse negócio, os caras estão olhando só para a prata e para o ouro. Não está olhando mais para o necessitado, não está olhando para aqueles que estão caídos. Eles querem saber se vai ganhar dinheiro, quantos membros tem na igreja. Se tem muito, eu vou pregar, porque eu sei que a quantia vai vir boa, está dessa forma. E ali eu estava triste com essa situação, falando, Senhor, mas Deus estava me mostrando para não ser igual. E ali Deus colocou Natan na minha direção. E ali eu vi que era um homem de Deus, porque não teve medo de entrar num lugar, pôr o dedo na cara do Satanás e falar para ele, com meu Deus você não brinca, com meu Deus você não vai brincar, eu venho fazer a vontade do Senhor e não vou aceitar que ninguém brinque com meu Deus vivo. Alabassuri canta, arabassura, amancho, tequetarabas. Aramancho, queterabassuri canta, arabas. Chega de aceitar os outros brincando com o nosso Deus. Chega de aceitar pessoas brincando com o Senhor. Pessoas pregando somente por dinheiro. Para de glorificar aqueles que vêm pregar só por dinheiro. Sabe por quê? Deus não está nesse negócio. Deus não está no ouro, na prata. Deus está olhando o necessitado. Tem igreja aí afora, o pastor deve conhecer. Tem pessoas que não dão nem a paz do Senhor para você se você entrar de uma forma de chinelo de dedo. Olha para você com a cara já feia, isso não é a casa do Senhor. Enquanto outros lugares, você entra, tem pessoas que dão a glória, dão a paz do Senhor, te abraça. Não estou falando porque eu estou nesse púlpito, não estou falando porque eu estou nessa igreja, não. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei de onde Deus me tirou. E eu não tenho medo do homem, eu não tenho medo de ninguém. Sabe por quê? Eu temo a Deus. Porque quando eu estava no mundo eu já fazia coisa absurda. Agora que estou na presença do Senhor, debaixo da direção do meu Deus, eu vou, entro, faço, entro em favela. Tiver que apontar na cara do outro, eu vou apontar. Tiver que descer daqui de cima e apontar na cara, eu vou ter que apontar. Porque Deus mandar, eu vou e faço. Só não faço da minha vontade, mas a vontade do Senhor eu vou e faço. Não é porque eu estou aqui em cima, mas eu falei, minha esposa, entramos na igreja é grande. Difícil, pastor, você entrar numa igreja grande hoje em dia, você ser bem recebido. Você vê a glória do Senhor. E aqui nós vemos a presença do Senhor, nós vemos a glória do Senhor. O poder do Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor é notória nesse lugar. E quando nós chegamos naquela porta, os obreiros, as mulheres do Senhor, as varoas foram, pegaram a nossa mão, deram a paz do Senhor. Deu uma recepção maravilhosa. Quanto está difícil você achar um lugar dessa forma. Então você cuide desse lugar. Você cuide do seu pastor, da sua pastora. Ore pela vida deles, porque nós necessitamos de oração. Ora pela vida de cada um. Nós sabemos que a luta é tremenda, a luta é travada, não é fácil. Então ore pelo pastor, pela sua pastora.
E agradeço o lugar que hoje vocês têm para adorar o Senhor. Que aqui é a casa do Senhor. Aqui não é a casa do homem, porque a casa do homem não tem mais a palavra do Senhor, não tem mais espaço. A casa do homem só tem espaço para ouro e prata, mas a casa do Senhor tem a glória do Senhor. E aqui é a casa do Senhor. Então glorifica a Deus por esse pedaço de chão que vocês têm para adorar o Senhor. Glorifica o Senhor. Traga pessoas necessitadas. Traga pessoas aqui nesse altar, nesse lugar. Você vai ver a mudança que Deus vai acontecer. Então adore ao Senhor. Deus é Deus de mudança, é Deus de transformação. Deus não é Deus de engano, Ele transforma, Ele muda. Ele purifica, Ele vem para purificar, vem para mudar a minha vida e a sua vida. Eu peço que essa noite você abra o teu coração para o Senhor. Que a palavra continue falando no teu coração. Até aqui o Espírito Santo me conduz. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, o que Deus quer fazer com vocês hoje. Deus quer encher, Deus quer transformar, Deus quer mudar. Aquele vaso que já não faz mais nada, Deus quer fazer e fazer de novo, porque você é um escolhido do Senhor. Foi Ele que escolheu a dedo. Jesus olhou para aquelas talhas e falou, vai lá, leve para o mestre sala aquelas talhas ali, ó. Aquelas ali, não foi a de ouro, não foi a de prata. Olhou aquelas talhas, leve lá. E chegando lá, eles bebeu o melhor vinho. Normalmente é servido o pior vinho primeiro, para depois servir o melhor vinho. Não, serviu o melhor vinho primeiro, para depois servir o pior vinho, porque ali todo mundo vai estar bêbado. Mas ali o mestre sala não sabia de onde estava vindo aquele vinho. E ele falou, você guardou o melhor vinho para agora. Sabe o que Deus está falando? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Sabe por quê? Deus não está nas pratas nem no ouro, está nas simples coisas. E Deus está aqui nessa igreja. Alabassuri, canta lá. Abre teu coração para Deus mudar a tua história. Para Deus escrever seu nome no livro da vida. Para Deus fazer transformação e através da tua vida vai trazer muitas almas. Amém, igreja? Aqui eu agradeço minha rica oportunidade, vou passar para o pastor Natan. Eu agradeço, louvo a Deus pela vida de cada um. Eu peço que o Espírito Santo continue ministrando nos seus corações. Amém? E as palmas louvam ao Senhor.